Marçal divide a direita? Eu não acho que ele divide a direita. Eu acho ele é de direita, para começar. Pois é. Acho que essa que é a dúvida que vale o debate. Agora, que ele alimenta o discurso da direita, que ele se coloca como sendo uma alternativa para a direita, isso não tem a dúvida. Ele se coloca como sendo alternativa, está com o discurso certo, está com o objetivo, ao menos no discurso, o objetivo é exatamente esse, é ser contra o sistema. Ninguém mais aguenta esse sistema tal qual ele se apresenta. Temos que fazer reforma do sistema. Como eu mencionei até no programa passado, eu também tenho essa bandeira. Só que eu ajo dentro do parlamento e, obviamente, que o meu discurso não é tão popular. eu fico aqui entre um grupo mais técnico. Mas temos que fazer a reforma e pautar essas reformas, empurrar isso adiante. Então não podemos se vender para o sistema, se entregar para os acordos. Eu acho que aí esse ponto acho que é fundamental e o discurso está certo. Então fica essas ressalvas, né, que são levantadas pelo Edu e são ressalvas válidas. Acho que o Edu fez um trabalho interessante de pontuar o passado e como é que o Marçal... Eu, particularmente, eu nem sabia como é que o Marçal se tinha se posicionado ou não no passado, mas o Edu levantou isso, como é que ele foi ambívulo em alguns momentos cruciais aí, que foram os momentos cruciais da direita, né? E ele pontua isso, mas olha, eu vou dizer aqui com uma ressalva de pragmaticidade aqui. No final das contas, você tem, talvez no melhor dando aqui o braço a torcer aqueles da direita que não acreditam no Marçal, eu acho que é uma dúvida, né? Se ele é da direita mesmo, se ele vai se comportar tal qual o discurso dele, se ele vai, de fato, representar a cidade de São Paulo, que a cidade está precisando de alguém que represente a cidade, não alguém que use a cidade como trampolim para virar presidente, para virar governador, como tem sido o Dória, por exemplo, ou outros passados. Então, tem precisando de um gestor que gosta dessa cidade e que quer fazer aqui um bom trabalho e deixar um bom legado. Isso aqui até merece nem precisar ir para outro lugar, porque a cidade é tão dinâmica e é a cidade mais importante do Hemisfério Sul. É uma cidade global, é uma referência global. Enfim, então, nesse ponto, o paulistano ele está buscando essa alternativa, que não é a alternativa do sistema, que não é a alternativa dos partidos. Então, é isso que a opinião pública quer. E o Marçal vem com um discurso adequado a isso. Se ele é a pessoa certa, se as dúvidas que foram levantadas com relação a ele são dúvidas materiais, isso não acho que vamos conseguir definir até o momento eleitoral. O que eu acho que a gente consegue definir são os outros candidatos. É por aí, é pela pragmaticidade do... Pelo cardápio que está na mesa. Pelo cardápio que está na mesa. Então, quais são as outras opções? É isso que a gente olha. Tem dois comunistas ali, bem nítidos e patentes. Um é um terrorista, contumaz. A outra se veste bem, mas defende terrorismo, defende aumento de impostos, defende tudo que a gente não quer ver. Defende a criminalidade, é socialista, de carteirinha. Então, é isso que está nas opções ali. E você tem um que não é uma ameba política. Não tem opinião para nada, poderia muito bem representar a agenda da esquerda quanto da direita. Esse sim, eu garanto que é uma grande ameba, que cai no colo de quem tem o maior poder de barganha ali. Ele não tem a ideologia necessária para fazer grandes mudanças, e nem tem a popularidade e a capacidade de fazer grandes mudanças. Já apontou, tem que fazer uma coalizão de partidos. Isso não vai mudar São Paulo, isso não vai mudar a política do Brasil. É mais do mesmo ali. Exatamente. Então, é isso que está. Acho que a população vai tomar uma decisão pragmática, se a coisa for projetada até a eleição da maneira que está. Eu acho que a direita vai ser pragmática aqui, vai adotar quem está com um discurso mais alinhado com a direita. Esse é o momento. Eu acho que isso é importante a gente pontuar aqui. Tem muitos da direita que veio, talvez, aí sim, tem uma resistência à personalidade do Marçal, por diversas razões, do jeito que ele se comunica, dúvidas sérias do passado dele, de como é que ele faz dinheiro, não entendem bem. Então eles têm uma rejeição. Então eles tendem a optar por um Nunes, falando, olha, puxa vida, ao menos com esse aqui eu não tenho
esse discurso Vai estridente. dos dois lados, né? Exato. Então tem muitos da direita que pensam assim também. Vai pelo Nunes porque acha que é a coisa mais segura. Eu, particularmente, eu vou dizer, o Nunes não vai mudar muita coisa, né? Na minha opinião, não vai ser a mudança que a gente espera. E São Paulo é um grande projetor, um grande megafone do que a opinião pública do Brasil quer. E eu acho que a opinião pública do Brasil quer grandes mudanças, quer ver isso representado. E mesmo que tome um risco, né? Temos que tomar um risco aqui, temos uma dúvida que se apresenta aqui. Agora, eu tenho certeza de que o Nunes não vai mudar São Paulo, vai continuar a mesma coisa, e os outros dois vão destruir tudo que ainda há de bom dentro da cidade. Então, é pela pragmaticidade que eu acho que o voto vai. E agora, nessa questão de posicionamentos políticos aqui com relação à direita específica, só para terminar esse ponto, o que está acontecendo é saudável. Eu vejo isso como saudável. Eu vejo um novo entrante para a direita, que quer representar a direita, que vê que esse é o discurso vencedor, quer fazer parte. Muito bem. Existem toda sorte de polimentos aí, de desafios. Uhum. Eu acho isso saudável. Concorrência. É concorrência. É uma coisa... E eu acho que até na defesa... Eu particularmente, no meu caso, toda vez que eu sou atacado, acontecia mais no passado do que agora, mas eu achava isso uma chance para eu poder até me promover melhor e até refinar não só o meu discurso, mas o conhecimento do que o outro, do eleitor, o que ele tinha de mim. Uhum. Então eu não vejo isso como sendo negativo. Eu vejo isso como sendo positivo e eu vejo também uma coisa muito nítida. O pêndulo e a atenção está toda conosco. Estão todos olhando o que a direita vai fazer. Para onde vai o eleitor da direita? Porque ele é avassalador, ele é majoritário. E isso me dá um conforto maior. Se eu visse que a opinião pública está toda debatendo, vai ser o... Debate público é esse. Vai ser o terrorista ou a fachada de terrorista? Aí eu ficaria preocupado. Mas não, estão todos aqui debatendo se vai ser... Para onde vai o voto deles? É isso que está dominando as redes, a informação, o diário, até a mídia tradicional. Então isso me dá um certo conforto, dizendo, olha, estamos dominando o debate, dominando a pauta. Eu vejo que é isso que é o positivo. E não tendo o nosso candidato, e não tendo o Salles, que seria o candidato natural, ao menos aquele que se apresentou inicialmente ali para ocupar essa função, eu acho que foi um erro de leitura muito grande de como é que está o eleitorado brasileiro agora, especialmente o eleitor da direita de São Paulo, que se mobiliza há 10 anos para combater corrupção, para ter mais transparência, para ter governante próximo do eleitor, não entrando no jogo de Brasília, não entrando no jogo de conchavo partidário. Esse eleitor está ainda aí, está indo para as ruas, e é esse eleitor que está indignado de não ter uma opção. Então, não foi criada essa opção dentro do sistema partidário, eles estão abraçando um novo entrante com todos essas ressalvas aí que foram criadas. Mas eu vejo isso como sendo positivo. Tá. Jean Turco, eu queria aproveitar essa análise aqui feita pelo Luiz Felipe e perguntar, né, que tese você acha melhor para o eleitor aqui de direita? Ir no desconhecido, mesmo sendo essa figura como o Pablo Marçal, você já criticou ele muitas vezes aqui, ou acabar optando por alguém mais conhecido, você já sabe que não vai esperar muita coisa, segundo essa análise do Luiz Felipe, que é a figura do Nunes, de novo, olhando para o cardápio que está aqui na mesa para essas eleições. Tem a Marina Helena, que também é a opção de muitos, mas ainda com um percentual muito baixo, pelo menos nas pesquisas. Pois é, me dê alguns minutos nessa, Renato, porque eu diria que numa eleição como aquela para prefeito no Brasil, você não precisa necessariamente, já no primeiro turno, escolher o menos pior, quem você acha que tem mais chances de ganhar. No primeiro turno, tem como você votar quem te representa realmente mais. Então, ao meu ver, as escolhas não são só essas quatro, não são só Marçal, Nunes, Tabata e Boulos, mas tem Marina Helena. É uma pena, ao meu ver, uma vergonha, que é exatamente que nem na cidade principal do Brasil, onde o nível médio de escolaridade, etc., tal, é mais alto, que a direita não consiga se basear em propostas, no mérito, no programa, etc. O mesmo Pablo Marçal fala.
que Marina Helena é melhor que ele, inclusive em entrevista dada a Brasil Paralelo, mas que em democracia não ganha o melhor. E elogia e deu vários elogios sempre. Então, ele mesmo reconhece. Agora, o ponto qual é? A verdade qual é? As pessoas estão cansadas disso aí que está aí, do sistema, querem mudanças, né? E a forma mais fácil de enxergar as mudanças é uma mudança rápida, né? Querem resolver todos os problemas de 500 anos em 4 anos, 5 anos em 50. A ilusão que uma pessoa possa mudar o sistema todo, né? Tipo Rambo, um contra todos, quando geralmente o que acontece é o contrário. O que acontece é que você entra para mudar o sistema e o sistema te muda. Agora, mas sabe, Renato, eu inclusive vou escrever na minha coluna na Gazeta do Povo este sábado exatamente sobre Marçal. Pesquisei mais, li mais, e quem explica o fenômeno Pablo Marçal, a meu ver, é o nosso caro velho Max Weber. Weber fala de várias coisas, mas duas específicas, né? Neste caso. Uma, dos tipos de poder. Weber mostra que tem o poder carismático, o poder tradicional e o poder legal. E o poder de Pablo Marçal é o típico poder carismático. Do que se trata? O carisma mesmo, é claro que o carisma dele é um carisma de um certo tipo peculiar, como qualquer tipo de carisma tem suas peculiaridades. O carisma dele é um carisma duro, por assim dizer, que atrai muitos e também desagrada e afasta muitos. Não por acaso ele tem uma rejeição muito alta. Atenção a isso, vou falar no final porque isso é importante. Então, ele tem com certeza um carisma muito grande, ele tem dotes oratórias de retórica muito, muito boas. Então acontece, as pessoas atribuem a ele algumas qualidades excepcionais, acima da média das pessoas, etc. E é ligado à pessoa, é personalismo. O poder tradicional, ao contrário, é o poder, por exemplo, típico das monarquias, aquele que deriva da hereditariedade, da constitucionalidade, etc. Então, as pessoas se comportam, fazem de uma certa forma, porque sempre assim fizeram. Então, o que dá legitimidade ao poder tradicional é exatamente a tradição. E o poder legal? O poder legal, o que dá legitimidade ao poder legal é o mérito, a proposta, o respeito do processo legal, etc. Geralmente tem uma estrutura burocrática. Ao contrário, o poder carismático geralmente não tem uma estrutura burocrática, é o homem só ao comando, muito personalismo, e se quando não vem um sucesso ligado a essa pessoa, essa áurea, este poder também desmorona muito facilmente, cai imediatamente. E Weber também fala de 3 tipos de ação social, né? A ação social, o agir social tradicional, o agir legal, o agir racional ligado ao escopo ou ligado aos princípios, e exatamente o agir afetivo. O agir tradicional é exatamente este de quem age porque foi feito sempre assim, porque fizemos sempre assim, e vai junto com o que sempre foi feito no passado e vai junto com os demais, com a massa, etc. O agir racional ligado ao objetivo é um agir pragmático, que faz um cálculo custo-benefícios, etc. O agir racional ligado ao princípio é o agir quando as pessoas agem com base em princípios. Mesmo se isso acarreta algumas consequências negativas para eles preferem ficar leais aos próprios ideais. E o agir afetivo, que é aquele ligado ao poder carismático, é o agir emotivo, é o agir improvisado, é o agir da torcida, exatamente aqueles que nessa hora estão esperneando, faz o M, Marcelo, etc. Tal. Você é o que vê? Torcida. Não há absolutamente nada de racional. É exatamente o mesmo tipo de torcida que tem no futebol, tem também em política. É um agir que não faz um cálculo das consequências. Tem uma representação, um espírito de identidade no personalismo, na pessoa específica, ao qual se atribui alguma dote superior, ele seria superior em comparação aos precedentes, em comparação à média, as pessoas lhe reconhecem uma superioridade, enxergam ele como o líder, o macho alfa, etc., querem segui-lo, querem alçá-lo ao poder e se subjugar a ele. Então este é o fenômeno Pablo Marçal. O problema qual é? Primeiro, não tem absolutamente nada de novo nisso.
Porque se tem algo que é muito comum na história do Brasil, é exatamente ter o enésimo salvador da pátria, o enésimo personalismo, a ideia, de novo, que o homem só ao comando possa mudar tudo, o sistema. As pessoas, afinal, confundem o quê? Eles acham que falar alto, que falar na lata, que falar na cara, seja coragem, seja vontade e competência para mudar as coisas. Estão erradas. Vejam, Pablo Marçal está candidato com o PRTB, que é centrão, meus caros. Total, na veia. E ele não tem estrutura partidária própria. Então, se eventualmente ele ganhar, com quem vocês acham que ele vai governar? Não terá nem a maioria na Câmara, então ele precisa fazer alianças com o centrão. Ao contrário, quando você olha, ele mesmo fala que não, que ele mesmo evita responder sobre quais as propostas dele concretas, porque sabe que e tem lá no site, etc., porque sabe que as pessoas, não, ele mesmo fala, as pessoas não votam por isso, votam por essa áurea, né, de grande homem, de macho alfa, etc. E quando você vai olhar as consequências de fato, o que você nota? Que, na verdade, além de falar alto, falar na cara, falar na lata, etc., quem tem a coragem de verdade, neste caso, é Marina Helena. Quem está propondo de governar sem fazer coligações e alianças com as velhas raposas, os velhos dinossauros da política, dos quais vocês estão todos de saco cheio? É ela. Quem está propondo para colocar quem fica na fila do SUS por mais de um mês nos hospitais privados? É ela. Quem está propondo de fazer parcerias público-privadas na educação com charter cities? É ela. Quem está andando com a camiseta impeachment de Moraes faz meses? É ela. Só que as pessoas confundem, os ignorantes e baixo nível, confundem falar alto, gritar, etc., com coragem, com força, com vontade, etc. E ela, como é toda mais precisinha, tranquila, bem vestida, etc., tal, só uma questão de aparência, parece não mostrar isso a quem não entende de fato e que não olha as propostas. Agora, qual o perigo? Né? Não só o perigo que Pablo Marçal nem ganhe. Primeiro, eu não sei nem se ele é candidato de verdade, nem se ele é candidato a prefeito e nem se ele é candidato à presidência em 2026 ou alguma outra coisa aí. Qual o grande perigo? É que exatamente porque ele tem uma grande rejeição, as pesquisas mostram isso, se ele não ganhar no primeiro turno, no segundo turno, caso ele chegue no segundo turno com Boulos, imaginamos este cenário, ou com Tabata, é provável que estes dois ganhem, porque tem menos rejeição que ele. E no segundo turno é rejeição que conta. O poder de Pablo Marçal é outro, não é político, eleitoral, etc. Ele atuou muito bem na enchente no Rio Grande do Sul, ajudou muitas pessoas, colocou dinheiro, organizou rapidamente as coisas, e este é o poder dele. Essa é a competência dele, isso é onde ele pode agregar realmente alguma coisa. Né? Infelizmente, nós estamos acostumados à ideia que tudo tem que ser política, tudo tem que ir para a política. Nós acabamos sendo sugados pela força política. Ele poderia ter um papel, um efeito muito melhor, a meu ver, nesse sentido. Agora, não se iludam, porque não é nenhuma novidade, nenhuma ruptura.